Trump ameaça Putin e garante tarifas de 100% caso a Rússia não consiga estabelecer um cessar-fogo em 50 dias, além de garantir ajuda ou envio do sistema Patriot em direção aos ucranianos, tudo isso pago pelos europeus. Primeiro, será que os europeus concordam com essa proposta? Além disso, temos a Media Axios também colocando que na última ligação entre Putin e Trump, o Putin garantiu que tinha ainda alguns objetivos militares a serem conquistados. Será que essa ameaça, de fato, coloca medo na Rússia, coloca medo no Putin? É o fim da guerra entre os dois países? Falar um pouquinho também, galera, sobre Lindsey Graham, importante senador dos Estados Unidos, que garantem que China, Brasil e Índia vão se machucar demais se continuarem ajudando Putin e que eles vão ter que escolher se apoiam a Rússia ou se apoiam os Estados Unidos, apoiam a Ucrânia. Será, galera, que o Brasil vai ser mais penalizado ainda, com sanções podendo chegar até 500%? Vale lembrar que o Lula já vem fazendo mediações com a parte política do seu país para regulamentar a lei de reciprocidade e também algumas alternativas, como reuniões com empresários, para responder ao governo Trump, ao governo americano. Falar um pouquinho também sobre o serviço de inteligência da Rússia, que garante que a Moldávia está sendo utilizada como um ponte, uma base militar ali da OTAN para futuras agressões contra a Rússia, enquanto os alemães falam, Boris Pistorius, ministro da Defesa, nós não vamos ficar reticentes em eliminar o soldado russo caso seja necessário, enquanto Macron garante que até 2027 vai mais do que dobrar os gastos militares do que era há 10 anos atrás. Para finalizar, pessoal, temos também Mali, Níger e Burkina Faso fazendo o chamado ouro de sangue, entender exatamente o que está rolando nos países do Sahel, enquanto o Brasil anuncia apoio à causa sul-africana na Corte Internacional de Justiça, colocando que Israel é um país genocida. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Trump, ele anunciou que ele ia fazer um grande pronunciamento, já adianto para vocês, foi um pronunciamento menor do que a expectativa que tinha gerado, mas enfim, vamos discutir daqui a pouquinho sobre isso, em que ele anunciou primeiro que ele está confirmando o envio do sistema Patriot, super importante, ele fala que os ucranianos estão desesperados por esses sistemas nesse momento, e tudo será pago pelo dinheiro europeu, principalmente pelo dinheiro alemão, entender exatamente como, e também colocando que se o Putin não estabelecer um cessar-fogo com os ucranianos dentro de 50 dias no máximo, tarifas, sanções de 100% acima das tarifas que já existem contra os produtos russos vão entrar em vigor, sendo que, inclusive, existe uma proposta no Senado, que falaremos daqui a pouco, que pode colocar tarifas também ou sanções secundárias, ou seja, punir não só os países, a própria Rússia com tarifas de 100%, mas também os países que eventualmente negociem com os russos, para meio que ilhar a Rússia, fazer como se fosse uma espécie de embargo econômico, porque certamente, né, a maior parte dos países prefere comercializar com o mercado americano, o mercado mais poderoso do planeta em poder de compra, do que o mercado russo, claro, é natural pelas questões econômicas internas. O Putin, aliás, o Trump, garantiu que ele está muito insatisfeito e por isso vai aplicar tarifas muito severas, se não alcançar um cessar-fogo em 50 dias. Ele estava numa cúpula com Mark Rutte, que é a liderança da OTAN, que tem um posicionamento muito pró-Ucrânia. Além disso, ele colocou que os sistemas Patriots, que hoje custam mais ou menos 3 milhões de dólares a unidade, vão ser cedidos. Vamos enviar os Patriots, que eles hoje precisam desesperadamente, porque o Putin surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite. Tem um pequeno problema aí, que é que eu não gosto disso. Aliás, eu vou para casa e digo para a primeira-dama, sabe, eu falei com o Putin, foi maravilhoso. Aí, de repente, ela responde que ele atacou mais uma cidade. Ele enganou a todos os democratas, mas não vai enganar a mim. Ou seja, deixou claro que vai auxiliar a Ucrânia.
Professor, isso significa uma mudança muito grande de posicionamento? Vamos lá. Em relação às declarações anteriores, em que ele de fato, né, olha, daqui 2 semanas, o Putin é um excelente negociador, acho que foi uma postura mais combativa de fato, mas, galera, daqui 50 dias, olha, 50 dias pode acontecer muita coisa, até porque se não estiver disposto a fazer um cessar-fogo, né? E se o Putin, por exemplo, fala, não, mas eu estou disposto a fazer um cessar-fogo? É que, infelizmente, a Ucrânia não aceita ceder os territórios que foram invadidos, a Ucrânia não aceita, por exemplo, que a Crimeia tem que ser território ucraniano, tem que ser território russo. Entende que existem várias variáveis que o Putin pode alegar, não, eu estou disposto a fazer um cessar-fogo, quem não quer é o Zelensky. Então, na minha concepção, até pelo que ele vinha, né, quando você vem falando um monte, a expectativa fica alta, é natural que você entenda que, nossa, vai ser um grande apoio, sanções de 500%, o que vai acontecer? Pô, galera, daqui 50 dias, sanções de 100%, eu particularmente achei que viria algum tipo de coisa mais agressiva, entre aspas. E a Kaja Kallas, que é a chefe da diplomacia da União Europeia, também concorda comigo, alegando que sim, é positivo que o Trump esteja adotando essa política, mas que 50 dias é um tempo muito longo. E tratando do Trump, né, que sempre fala, volta atrás, vai para frente de novo, não sei se dá para escrever em pedra aí o que ele está garantindo. Além de, professor, mas ele está cedendo os sistemas Patriots. Sim, mas não com dinheiro dos Estados Unidos. Não são os americanos que estão financiando o projeto. O próprio Trump garantiu que é dinheiro dos países europeus que vão financiar. O próprio chanceler da Alemanha, né, o Friedrich Merz, por exemplo, já garantiu que isso ia ser feito. Aliás, a última reunião entre os dois tentava estabelecer uma parceria nesse sentido, que a Alemanha se comprometia a comprar os sistemas e enviar para os ucranianos. Só que daí, o Trump falou que é a União Europeia. Aí temos alguns problemas. Por quê? Será que Robert Fico da Eslováquia, por exemplo, concorda com a proposta da União Europeia comprar os sistemas Patriots para enviar para a Ucrânia? Creio que não. A Hungria, por exemplo, já posicionou e falou: não pagaremos por armas americanas que sejam enviadas para a Ucrânia. Nós temos outras prioridades que são prioridades locais, prioridades nossas, que a União Europeia deve suprir a necessidade dos países europeus. Ou seja, não sei, né, como que vai vir esse financiamento, mas possivelmente capital alemão deve ser o principal capital. Além disso, a mídia Axios coloca que a principal motivação para o Trump ter mudado tanto assim o posicionamento foi a última conversa que os dois tiveram, que o Trump falou que foi maravilhoso, né, enfim, como fala, né, que o Putin é um homem maravilhoso, é um cara muito duro, enfim, mas ele mente sobre as questões, e que o Putin, teoricamente, teria falado, porque hoje a gente sabe, né, que existem territórios que foram invadidos, Crimeia, Donetsk, Lugansk, Kherson e a região de Zaporizhia, só que não é que a Rússia dominou todos, integralmente, esses territórios. Existem os estados, as províncias ali, os territórios, os oblastes, que foram dominados, não completamente. A Rússia, quando fez o referendo, fez o plebiscito, considera que todos aqueles espaços, integralmente, territorialmente falando, pertencem aos russos, mas eles não estão completamente dominados pela Rússia. Então Putin fala que, pelo menos para parar a ofensiva, teria que avançar, que dominar todos esses espaços políticos. Foi isso que o Trump sentiu um certo desespero e falou, meu Deus, acho que o Putin não quer estabelecer um cessar-fogo, pelo menos por agora. Como eu falo para vocês, é claro que é uma ameaça dos Estados Unidos. Pô, sanções de 100% preocupam. Isso vem preocupando o mundo. As tarifas que ele vem colocando no Brasil, por exemplo, 50% já foi um baita reboliço e tal, porque os americanos são a principal economia do planeta. Mas por que eu falo para vocês que, na minha concepção, assustou menos do que inicialmente foi pensado? Porque acreditava que seria, poxa, um grande pacote de financiamento. Não é nem os Estados Unidos que está cedendo, é a Europa que está comprando equipamento americano. Não, agora vem uma baita pressão em cima da Rússia. Não, daqui 50 dias, talvez 100%. Entende? Na minha concepção, ficou fraco, né? Não foi uma grande ameaça ainda ao governo Putin, pelo menos não ao que tinha sido prometido anteriormente. Mas, se o Trump ele ameaçou, foi menos ríspido do que se esperava, eu diria que a força política americana, existem algumas divergências, mas não pensa exatamente assim. O Lindsey Graham, que é um senador histórico, importante, aliado inclusive do Trump, deu uma entrevista dura. A repórter perguntou, né, se sobre o relatório que afirmava que nas atuais condições a Ucrânia ela perderia território pelo menos a partir de 2026, porque ela não consegue sustentar sem ajuda dos Estados Unidos. E aí o Lindsey Graham colocou que o Putin calculou mal o que Estados Unidos e Europa fariam, porque acreditava que os europeus e os americanos se cansariam. E ele errou. Estamos sim comprometidos para que ele não tome a Ucrânia à força.
inclusive colocando que a Índia, por exemplo, compra petróleo barato e revende, e isso é desprezível. Ou seja, os países, a única forma de acabar com essa guerra é fazer com quem apoia os países, a Rússia, quem apoia a máquina de batalha russa, escolher entre Estados Unidos e Rússia. China, Brasil e Índia vão se machucar muito se continuarem ajudando o Trump. Acreditava-se que seria essa resposta, né, esse pronunciamento do Trump, o apoio a essa proposta que está rolando no Congresso americano, de sanções de 500% de quem negocie com os russos. Porque isso causaria, aí sim, né? Você pega a Índia, por exemplo, a Índia, eu sempre falo, aquele país neutro que negocia com os dois lados. E, de fato, a Índia está aproveitando o desconto do gás e do petróleo para abastecer suas posições de combustíveis, entende? Mas a Índia tem ótimas relações também com o mundo ocidental, o Narendra Modi, por exemplo, com o Trump, entende? Então não tem rivalidades econômicas. O Lindsey Graham colocou que, apesar disso, vai exigir um posicionamento mais firme. Lembrando que o Trump, por enquanto, não apoia essa proposta. E se os Estados Unidos, de fato, quiserem taxar em 500% todos os países que negociam combustíveis com os russos, a gente fala, beleza, Brasil, China e Índia, já acho que seria gravíssimo para a sociedade americana. Imaginem vocês, produtos chineses, indianos e brasileiros entrando 500% mais caro no mercado dos Estados Unidos. Eu acho que é inconcebível para a sociedade americana hoje, mas enfim, né? Fala também de outros países que negociam, a Coreia do Sul, a Turquia, a própria União Europeia. Sim, galera, a União Europeia continuando comprando gás dos russos. E aí vai taxar em 500% eles também? Então, por isso, né, não acho que essa proposta do Lindsey Graham, pelo menos com 500% contra todos os países que sustentam a Rússia, entraria em vigor, porque, claro, seria um prejuízo não só aos Estados Unidos, mas à própria economia global. Acha, galera, que vai para frente? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, o Brasil, ele também vai demonstrando algum tipo de coordenação política para evitar sofrer muito com essas sanções de 50%. Está claro, tá? É recomendação do governo brasileiro. A gente vai tentar pelas vias diplomáticas, talvez, pedir, por exemplo, uma redução das tarifas, um adiamento das tarifas, colocar cotas, por exemplo, de importação, ao invés de barreiras alfandegárias. Então só pode importar determinada quantidade de café, determinada quantidade de laranja, determinada quantidade de carne, celulose, por aí vai. É diferente do que taxar em 50% produtos brasileiros, mas a ordem do Brasil é clara. O Lula, por exemplo, anunciou que vai de fato regulamentar a lei de reciprocidade caso as tarifas atinjam, né, esses 50% no dia 1º de agosto, e já está coordenando com uma comitiva de empresários uma resposta conjunta. O governo brasileiro está vendendo a ideia, primeiro, né, que a oposição foi traíra de negociar no exterior, alegando que eles estão querendo trazer o mal do Brasil só por objetivos políticos, pedindo para que uma nação, Estados Unidos, faça algum tipo de ingerência política e econômica no território brasileiro. Isso não deveria acontecer. E também a ideia de que responder à altura é afirmar o Brasil como uma grande potência geopolítica. E que sim, a gente sofreria com sanções de 50%. Só que lembrando, né, cuidado, se o Brasil fizer a lei de reciprocidade e taxar em 50%, teoricamente os Estados Unidos vão taxar em 100%, porque seria 50 mais 50. Aí os americanos taxam em 100, o Brasil vai taxar em 100 também pela lei de reciprocidade. Até o Lula falou que poderia chegar na casa de milhões por cento. Enfim, né? Mas que o Brasil não vai arredar a pé dessa guerra comercial, porque é importante para a gente se firmar com uma grande potência geopolítica. E aí, pessoal, concorda com a análise do Lula? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias bem importantes ligadas ao Serviço de Inteligência Externa da Rússia, o SVR, que garante que a OTAN está querendo transformar a Moldávia numa espécie de base militar da entrada de futuros militares e equipamentos. Para quem não sabe, a Moldávia, hoje, ela não é um país membro da OTAN, é um dos países que vem querendo se ocidentalizar, e existem duas regiões que são regiões separatistas. São regiões muito mais pró-Rússias, que é a região da Gaugásia e a região também da Transnistria. Só que hoje, a liderança local, ela é o chefe de governo, né, é muito mais próximo dos anseios pró-OTAN e pró-União Europeia do que exatamente se manter como área de influência dos russos. Há o medo que depois de um futuro ataque da Ucrânia bem sucedido em direção a Odessa, o objetivo seja a anexação de algumas regiões da Moldávia. Segundo o serviço de inteligência, são os europeus, a OTAN, que tem o objetivo de transformar aquele país como uma espécie de entreposto, uma base militar, para os seus futuros anseios militares contra a Rússia. Professor, e você acha que isso é verdade?
Talvez seja, assim como os europeus também fazem, tática de propaganda. É muito difícil, numa guerra, uma guerra híbrida, a primeira coisa que morre é a verdade. Cara, convenhamos, a Rússia colocando que a Moldávia vai ser uma espécie de base militar para a OTAN, não dá argumento suficiente para os russos fazerem algum tipo de intervenção no território da Moldávia? Quando a gente fala, por exemplo, que hoje os países europeus alegam que a Rússia tem planos de invadir os Bálticos, invadir a Finlândia e tal, é motivação para que os Bálticos, a Polônia e a Finlândia aumentem os seus gastos militares também. Pode ser também uma tática de propaganda, entende? E aí, quem tá falando a verdade? É muito difícil a gente saber. Fato é, galera, que dentro dessa proposta, muito possivelmente a Rússia vai fazer algum tipo de ação, talvez algum tipo de reclamação contra o governo da Moldávia. Enquanto isso, olha, galera, Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, que já era no governo Olaf Scholz e continua agora no governo Friedrich Merz, fez uma fala muito forte contra os russos, colocando que soldados alemães estão prontos para matar soldados russos se eles atacarem os membros da OTAN. E não se trata de ameaçar ou assustar. Afinal, nós alemães queremos sim viver em paz, mas não pense que somos fracos ou incapazes de nos defender. Mais uma vez trago para vocês uma Alemanha que está gastando muito no aspecto militar. A gente fala de ser o maior país do continente europeu, pelo menos do ponto de vista militar, em um futuro próximo. Sim, está se comprometendo a manter 5% dos gastos militares até 2035 em defesa, 5% do PIB, né, de gastos em defesa. Lembrando que pode ser 3,5% gastos diretos em defesa e 1,5% gastos associados, infraestrutura, cibersegurança, energia, tudo você pode alegar que é defesa também, né? Mas esses 5% do PIB aí em gastos em defesa. Ou seja, a Alemanha está comprando a briga. Quando eu falo para vocês que o Trump está enviando o sistema Patriot, mais uma vez, não se enganem, não é dinheiro dos Estados Unidos. A negociação envolve muito possivelmente um financiamento dos europeus, principalmente dos alemães, para enviar os equipamentos. Embora a Alemanha tenha garantido, por exemplo, que os mísseis Taurus não serão cedidos para a Ucrânia, eles garantiram que no final desse mês, os mísseis de produção conjuntas, que devem ser muito parecidos com os mísseis Taurus, mas produzidos por ucranianos e alemães, já devem estar no campo de batalha e vão poder atingir pontos estratégicos no território russo. Áreas de infraestrutura, de suprimentos, pontos de decisões políticas, decisões militares. Ou seja, a Alemanha cada vez mais se envolve no conflito. Até a França, galera. A França, nada contra os franceses, né? Mas que, assim, tem várias outras preocupações, uma economia muito menos estável do que a economia alemã, também vai aumentando o aumento dos gastos. O próprio Macron colocou que até 2027 vai ser 64 bilhões de euros de gastos nas Forças Armadas, sendo que em 2017 falava-se de 32 bilhões de euros. Olha o aumento dos gastos militares, dobrou em questão de 10 anos, e a França também caminha para um aumento cada vez mais sensível, alegando que é necessário, nesse momento, reforçar o seu hard power. Além disso, pessoal, temos também uma notícia super importante relacionada à extração de ouro no continente africano. Principalmente em 3 países que estão no centro, eu diria que desde o comecinho dos anos 2020 ali, no centro da geopolítica africana. Burkina Faso, Mali e a região de Níger. São 3 estados que eram influenciados pelos franceses e também pelos americanos, até mesmo com bases militares ali instaladas, porque foram colônias da França, e os franceses alegavam que mantinham suas bases muito por conta da luta contra grupos extremistas, grupos jihadistas que atuam no continente africano. E não é mentira, realmente esses grupos existem. Só que falar que as bases militares francesas e americanas, os militares americanos ali posicionados, tinham interesses tão assim bonitos, republicanos, de luta pela democracia. Para, né, galera? Não dá pra ser inocente. Não existe país bonzinho na geopolítica internacional. Então, os franceses, claro que tinham seus interesses econômicos, como, por exemplo, no caso de Níger, que é um dos maiores produtores e exportadores de urânio, uma das principais matrizes energéticas, aliás, a principal matriz de energia elétrica dos franceses, entende? Então, tinha essa manutenção dessa relação de dependência econômica. Pois bem, galera, após anos 2020, principalmente, uma série de grupos nacionalistas, e principalmente militares ultranacionalistas, começaram a promover golpes, ou revoluções, depende muito, ou as duas coisas, né? Numa coisa não numa outra, exatamente. E o caso mais emblemático é o caso do Ibrahim Traoré, hoje, galera, um militar, que é o comandante do país, né, de 37 anos, que se diz um líder revolucionário, um líder anticolonialista, expulsando a influência francesa. Professor, esses caras precisam se manter no poder. Pois bem, precisam mesmo. E aí, como que eles vão se manter? Com a exploração de minérios. O caso do Níger, por exemplo, urânio, mas quando a gente pega Burkina Faso, Níger e Mali, eles são responsáveis hoje pela extração de 230 toneladas de ouro
por ano. Inclusive com o aumento da participação de empresas russas e chinesas. Claro, essas evoluções que aconteceram não foram neutras também. Teve participação de vários países, principalmente do grupo paramilitar, o grupo Wagner, grupo ali liderado pelo Prigozhin, na época, hoje com muito mais influência do governo russo. Então esses golpes, eles afastaram a influência ocidental e aumentaram a influência oriental no continente africano. Qual que é a questão? Hoje o Ocidente acusa que esses países estão lidando com o chamado ouro de sangue. Para quem não sabe, né, até recomendo o filme Diamante e Sangue, filme muito bom, tá? Do Leonardo DiCaprio. Ele participa ali como ator. O que são os diamantes de sangue? Você pega países como Serra Leoa, países como Libéria, por exemplo, são países ditatoriais em que os ditadores fazem exploração dos diamantes, que tem altíssimo valor, claro, econômico, né? E usam o recurso vindo dessa exploração, que é feito sem nenhum tipo de preocupação ambiental, preocupação social, inclusive em áreas de disputas, rivalidades, que existem mortes, opressão do Estado, ditaduras ali, demandando como deve ser o trabalho nessas minas aí de exploração de diamantes, e esses diamantes eram explorados, vendidos ou cedidos para os governos ditatoriais se manterem no poder, a partir da compra de armas, compra de influência, acordos econômicos para a manutenção da ditadura. O que hoje os países ocidentais estão reclamando é que Níger, Mali e Burkina Faso estão fazendo o chamado ouro de sangue, né? Ou seja, o governo, ele consegue esses recursos que hoje estão na casa de 15 bilhões de dólares por ano, aumentam seus gastos militares, aumentam sua influência econômica para se manter no poder. Lembrando que, claro, a gente está falando de governos que são muito anti-Ocidente, então é natural que haja reclamações ocidentais, o que não quer dizer também que tudo o que eles façam é certo, né? A geopolítica é mais complexa do que 8 e 80. Mas é fato, galera, que assim, se pelos diamantes de sangue era muito mais fácil você conseguir saber, identificar, né, se é um diamante que veio de uma zona de conflito, no ouro é um pouco mais complicado. A gente teve até por essa crise econômica, geralmente os investidores eles fogem para o ouro. Naturalmente, lei da oferta e da procura, se tem mais gente procurando ouro, o ouro aumenta de preço. Isso aumenta também o poder desses governos. Só que é difícil rastrear se veio de uma área de conflito, de uma área onde você não teve ali recursos ambientais aplicados, preservação ambiental. Então hoje, há críticas da comunidade internacional, até porque grande parte do ouro vai para os Emirados Árabes Unidos, que fazem ali toda aquela questão da troca, da comercialização e tal, e que isso pode estar ajudando a sustentar ditaduras do continente africano. Será, galera? Para finalizar, temos também uma notícia que vai desagradar um pouco os Estados Unidos, que é que o Brasil vai apoiar na Corte Internacional de Justiça a causa contra Israel. Professor, mas Israel já foi punido. Cuidado. Quem foi punido foi o Galán, que na época era ministro da Defesa, e também o Benjamin Netanyahu, além do Ismail Haniyeh e outras lideranças do Hamas. Porque eles foram punidos pelo Tribunal Penal Internacional, que não julga países, julga pessoas. O que está sendo acusado agora, com um recurso feito pela própria África do Sul, é na Corte Internacional de Justiça julgar Israel como um país que está praticando genocídio. O Brasil já vinha apoiando essa causa, mesmo que de longe. Aparentemente agora, depois dessas animosidades, disputas políticas com os Estados Unidos, tal, até com Israel mesmo, o Brasil decidiu que vai oficialmente entrar com a representação, apoiando os sul-africanos, que Israel deve ser punido por crimes contra a humanidade pelo crime de genocídio. Talvez, claro, isso gere algum tipo de sanções ou punições a mais para o Brasil no comércio internacional. É um momento claro de grande tensão. Apoie essa medida brasileira, pessoal? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.